Dando início ao estudo sobre impostos, eu destaquei aqui primeiramente que um dos principais impactos do imposto é causar uma diferenciação no preço, pois antes da gente ter o imposto, a gente tem apenas um preço, o preço de equilíbrio do mercado. Só que quando a gente introduz, a gente vai ter dois, o preço do demandante, que é o PD, e o preço do ofertante, que é o PS. E o PD, em relação ao preço de mercado que a gente tinha anteriormente, ele é maior, e o PS, que é o do ofertante, é menor. Então, a diferença entre esses dois preços, do demandante e o do ofertante, é o que a gente conhece como o imposto, que é esse Tzinho aqui. Então, a fórmula, a relação entre os dois preços que a gente vai ter com a introdução do imposto é essa daqui. É PD, que é o preço do demandante, igual a PS, que é o preço do ofertante, mais T, que é o tributo. Então, se a gente quiser ver a diferença entre PD e PS, a gente encontra justamente o valor do imposto, né? A grandeza do imposto. Essa relação aqui que eu trouxe primeiramente é a relação quando a gente tem um imposto sobre a quantidade, ou seja, quando a gente está aplicando o imposto sobre cada unidade vendida ou comprada. Então, se a gente tivesse, por exemplo, um imposto de 12 centavos sobre o litro de gasolina e o consumidor pagasse 1,50, nesse caso, o preço do ofertante seria 1,38, que é o valor que ele receberia. E essa diferença de 12 centavos entre 1,50 e 1,38 é justamente o tributo. E esse daqui vai ser o imposto que a gente mais vai utilizar nas nossas questões, o imposto sobre a quantidade. Então, é importante que vocês lembrem dessa equaçãozinha aqui. Um outro tipo de imposto é o imposto sobre o valor, que é uma taxa percentual. E a formulazinha dele é essa daqui, PD é igual a 1 mais T vezes PS. Mas, como eu disse, a gente não vai utilizar ele. A gente vai utilizar o imposto sobre a quantidade. Uma outra coisa importante sobre impostos é que ele também vai impactar a quantidade transacionada no mercado. Nesse caso aqui dos impostos, a quantidade transacionada vai diminuir. E então, em resumo, os principais impactos do imposto ele vai deixar criar, né, dois preços, o preço do demandante e o preço do ofertante, e também ele vai diminuir a quantidade transacionada no mercado. Agora, falando sobre o equilíbrio, antes da gente ter a introdução do imposto, nós temos apenas um preço, né? Aquele que é recebido pelo vendedor é igual ao preço que é pago pelo comprador. Então, nesse caso, a gente teria um equilíbrio quando o QD fosse igual a QS, ou seja, a nossa quantidade demandada tem que ser igual à nossa quantidade ofertada. E a gente teria apenas um preço. Mas aí, como a gente viu, com a introdução do imposto, a gente vai ter dois preços, o preço do demandante e o preço do ofertante. Então, o nosso equilíbrio agora vai ser dado dessa forma aqui. A gente vai ter QD, que é a quantidade demandada, considerando um preço do demandante, tem que ser igual à quantidade ofertada, considerando um preço do ofertante. E essa relação de preço do ofertante e do demandante vai ser dada pelaquela equaçãozinha que a gente viu para o tipo de imposto de quantidade, imposto por quantidade, porque é ele que a gente vai utilizar. Então, a gente tem que utilizar essas duas formulazinhas para conseguir encontrar o equilíbrio do mercado após a introdução do imposto. Aqui eu destaquei um gráfico para a gente poder fazer o estudo sobre o ônus do imposto, a arrecadação e a variação dos excedentes. Eu vou começar pela variação do excedente, porque o ônus do imposto engloba todos os outros. Então, aqui, como a gente viu naquele arquivo que eu mandei para vocês, de revisão, o excedente do consumidor vai ser o quê? Vai ser a área entre a curva de demanda e o preço de mercado. O preço de mercado aqui, nesse caso, antes da introdução do imposto, era aqui, né? E a quantidade antes da introdução era aqui. Então, o excedente do consumidor antes da introdução do imposto era todo esse triângulozinho aqui. Era essa área aqui completa. Porém, depois que a gente teve a introdução do imposto, a gente passou a ter um preço do demandante. Então, o nosso excedente do consumidor agora vai ser a área entre a curva de demanda e o preço do demandante, porque o preço do demandante é justamente o preço do consumidor. Então, vai ser esse triângulozinho aqui. Então, a gente vai ter que a variação do excedente do consumidor vai ser essa área aqui A mais B, porque antes ele era todo esse triângulo e agora ele é apenas essa parte aqui acima do preço do demandante. Então, essa área A mais B vai ser a variação no excedente do consumidor. Agora, sobre a variação no excedente do produtor, a gente vai ter aqui a mesma coisa. O preço era essa linhazinha aqui, o preço de mercado antes do imposto. E o excedente do produtor antes do imposto é toda essa área aqui, entre o preço de mercado e a curva de oferta. Então, era esse triângulo aqui completo.
Porém, depois da introdução do imposto, a gente teve a criação desse preço do ofertante. Então, o novo excedente do produtor vai ser a área entre esse preço do ofertante e a curva de oferta. Então, da mesma forma lá que a gente teve no excedente do consumidor, a variação do excedente do produtor vai ser essa área aqui C mais D, porque era todo esse triângulo e agora é só esse triângulo menor. Então, C mais D é a área de variação do excedente do produtor e A mais B é a área de variação do excedente do consumidor. Agora, sobre a arrecadação do governo, a gente vai ter aqui que essa área aqui, essa diferença aqui entre os preços PD e PS, como a gente viu, é o que? É o nosso tributo. E após a introdução do imposto, a gente teve uma diminuição da quantidade transacionada, como eu falei, isso sempre ocorre, né? Então, aqui era a quantidade anterior à introdução do imposto, e depois a gente passou até essa quantidade aqui, que é a quantidade transacionada após a introdução do imposto. Por isso que tem esse QTzinho aqui. Então, a nossa arrecadação do governo vai ser a multiplicação dessa quantidade transacionada após a introdução do imposto pelo Tzinho aqui, que é essa área aqui A mais C. Como nós vimos, a gente vai ter uma redução no preço do ofertante, então os vendedores vão receber um valor menor do que eles recebiam e os consumidores eles vão pagar um preço maior. A gente vai ter um PD maior do que o preço de mercado antes da introdução do imposto. Isso gerou, tanto para o consumidor quanto para o produtor, um custo. Então, os dois tiveram uma perda. A perda do consumidor foi essa variação no acidente do consumidor dele, que é a área A mais B, e a do produtor foi essa área C mais D, que foi a variação no acidente do produtor. Porém, no ponto de vista econômico, que a gente considera como sendo o custo real do imposto, ou a perda social, ou o ônus do imposto, vai ser, ele vai decorrer não dessa perda do consumidor e do produtor em si, mas dessa diminuição da quantidade. Então, a gente vai ter aqui, né, a gente tinha um Q e passou a ser a quantidade transacionada passou a ser esse QTzinho aqui. Então, o ônus do imposto ele vai vir dessa diminuição da quantidade transacionada no mercado. Então, a partir dos conceitos que a gente viu de variação no acidente do consumidor e do produtor e da arrecadação do governo, a gente pode entender o que seria essa perda. Então, como a gente viu, a variação no acidente do consumidor, aquilo que ele perdeu devido ao aumento do preço que ele vai ter que pagar, foi essa área aqui A mais B. Já a variação no acidente do produtor, o que ele perdeu devido à diminuição do valor que ele vai receber, vai ser essa área aqui C mais D. Então, a perda do consumidor e do produtor foram essas duas áreas aí. Porém, o governo ele vai arrecadar essa área A mais C, como a gente viu, que é a multiplicação do T pela quantidade transacionada. Então, o governo ele vai compensar, de certa forma, os consumidores e os produtores quando ele arrecadar esse dinheiro, porque esse valor da arrecadação são o quê? São as receitas do governo. E as receitas elas vão ser devolvidas por meio de serviços e outras coisas. Então, teoricamente, essa área A mais C vai ser compensada de forma equivalente para os consumidores e produtores. E essa área aqui, B mais D, ela não vai ser compensada, porque o governo ele não pode tributar essa área que uma quantidade que não foi transacionada, né? Porque a quantidade transacionada após a introdução do imposto vai ser apenas QT. Então, toda essa parte aqui, ele não vai tributar. Então, não vai ter como a gente ter uma compensação equivalente nem nada do tipo. Então, essa área aqui, B mais D, vai ser o nosso ônus do imposto. A parte que a gente não consegue compensar e a gente não vai conseguir de volta de nenhuma maneira. Agora, sobre o repasse do imposto, eu destaquei aqui dois casos extremos, onde a gente vai ter a curva de oferta sendo perfeitamente elástica e no outro a gente vai ter a curva de oferta sendo perfeitamente inelástica. Então, nesse caso aqui da oferta sendo perfeitamente elástica, a gente vai ter uma curva de oferta sendo horizontal. Isso significa que os produtores vão aceitar vender qualquer quantidade do seu produto por um único preço, que é esse preço asterisco. Então, ele não vai aceitar vender o seu produto por um valor menor do que esse P asterisco. Então, quando a gente introduz o imposto, como a gente viu, o preço do demandante vai aumentar e o preço do ofertante vai diminuir. Mas aqui, nesse caso aqui da oferta sendo perfeitamente elástica, como o ofertante só vai aceitar receber esse P asterisco, quem vai arcar completamente pelo o imposto vai ser o demandante, porque os ofertantes não vão aceitar receber um valor menor que P asterisco. Se ele fosse receber um valor menor, ele iria diminuir essa quantidade ofertada ou até mesmo parar de produzir.
Agora, nesse cenário aqui da oferta sendo perfeitamente inelástica, a gente vai ter uma curva de oferta vertical. Então, nesse caso aqui, os ofertantes vão sempre oferecer uma quantidade Q, independentemente do preço. Então, a gente entende que os ofertantes não têm flexibilidade para mudar a sua quantidade ofertada, como ele tinha no caso da oferta sendo perfeitamente elástica, né? Aqui, se o preço diminuísse, ele ia diminuir a sua quantidade produzida, ou até mesmo parar, como eu falei. Mas aqui nesse caso, ele vai sempre produzir uma mesma quantidade, independentemente do preço. Então, o ofertante não vai ter essa flexibilidade para meio que fugir do imposto caso ele seja introduzido. Então, nesse caso aqui, da oferta sendo perfeitamente inelástica, quem vai arcar completamente pelo imposto vai ser o ofertante. Então, a partir dessas duas situações, a gente pode entender que quanto mais flexível, quanto mais elástica a preço for a oferta, maior vai ser o repasse do imposto para o consumidor. E quanto mais rígida ou inelástica a preço for a oferta, maior vai ser esse repasse do imposto para o produtor. Aqui eu trouxe um exemplo numérico sobre impostos. E ele diz o seguinte: a gente tem QD, que é a nossa quantidade demandada, igual a 150 menos 50p. A nossa quantidade ofertada é igual a 60 mais 40p. E o nosso T, o nosso tributo, é 50 centavos, né? A gente vai ter, então, um tributo por quantidade, 50 centavos por quantidade vendida ou comprada. E ela pede para a gente calcular o equilíbrio sem e com o imposto, e também a arrecadação do governo, o ônus do imposto e a variação no excedente do consumidor. A gente vai começar calculando, então, o equilíbrio sem o imposto. Vai ser esse equilíbrio aqui. O Pzinho, o P asterisco e o Q de equilíbrio, o Q asterisco. A gente vai achar esse equilíbrio antes da gente ter o imposto. Para fazer isso, a gente vai montar o gráfico, que eu já trouxe ele montado para ficar mais fácil. Então, a gente vai verificar aqui quais são os pontos em que o Q, por exemplo, a curva de oferta e a curva de demanda passam pelos eixos P e Q. Então, a gente poderia colocar aqui no lugar do QD um zero e verificar qual é o valor do P. Depois aqui, colocar um valor do P, um valor zero no P para saber qual seria o valor do QD. E fazer a mesma coisa aqui na curva de oferta. A gente coloca um zero aqui para achar o valor do P, quando o QS é zero. E a gente poderia colocar um zero aqui no P para poder saber qual que é o valor do QS quando o P é zero. Assim a gente vai saber quais são os pontos que a curva de oferta e de demanda vão cruzar os eixos P e Q. Então, para achar aqui a quantidade de equilíbrio, a gente só iguala a quantidade ofertada à quantidade demandada. Então, a gente vai fazer 150 menos 50p igual a 60 mais 40p. Passando esses 50 para o outro lado, a gente vai ficar com 90p, e o 60 para o outro lado, a gente vai ter 90. Então, a gente vai ter 90p dividido igual a 90. 90p igual a 90. A gente vai ter p igual a 90 dividido por 90, que é 1. Então, nosso preço de equilíbrio antes do imposto é 1. Agora, para achar a quantidade de equilíbrio, basta que a gente substitua esse valorzinho do P em uma das equações. Então, a gente pode fazer QD igual a 150 menos 50p. Então, nossa quantidade de equilíbrio vai ser 100. Isso antes da introdução do imposto. A gente coloca aqui no gráfico também. Então, como a gente viu, depois da introdução do imposto, a gente vai ter dois preços, o preço do ofertante e o do demandante. E a relação deles vai ser a seguinte, vai ser PD, que é o preço do demandante, é igual a PS mais T. Então, a gente vai calcular o equilíbrio a partir dessa ideia. O Tzinho, como a gente viu, é 0,50, então a gente pode substituir aqui, vai ficar PD é igual a PS mais 0,5. A gente vai fazer 150 menos 50 PD, porque aqui é a curva de quantidade demandada, né? E aqui é a de quantidade ofertada. Então, aqui a gente vai ter PD, porque
é o preço que o consumidor vai pagar, do demandante, igual a 60 mais 40 PS. Então, a gente pode substituir isso daqui nessa equação que a gente encontrou. Então, a gente vai ter menos 50 PS menos 25. Passando esse 50 para o outro lado, a gente vai ter 90. E o 60 a gente vai ficar 150 menos 25, 125. Menos 60 vai dar 65. Então, a gente vai ter, vai ter 90 PS igual a 65. Então, o PS, o preço do ofertante, vai ser 65 dividido por 90, que é aproximadamente 0,72. E agora a gente vai substituir esse preço do ofertante aqui nessa relação que a gente tem para poder achar o preço do demandante. Então, a gente vai ter. Então, nosso PD vai ser aproximadamente 1,22. Então, para achar a quantidade de equilíbrio do mercado agora, a quantidade transacionada após o imposto, a gente vai substituir ou o PD na curva de quantidade demandada ou o PS na curva de quantidade ofertada. Eu vou fazer aqui, eu vou utilizar o PD, mas não faz diferença. Então, a gente vai ter 150 menos 50 vezes 1,22. Que vai dar, esse resultado aqui vai dar 89. Então, a nossa quantidade vai ser, nossa quantidade de QT vai ser 89. A gente pode colocar aqui no gráfico, PD. E agora a gente vai calcular a arrecadação do governo, o ônus do imposto e a variação no acidente do consumidor. A arrecadação do governo, como a gente viu, vai ser a multiplicação do Tzinho, arrecadação, vai ser a multiplicação do Tzinho pela quantidade transacionada após a introdução do imposto. Então, a gente vai ter 0,5 vezes 89, que vai ser 44,5. O ônus do imposto, como a gente viu, vai ser esse triângulozinho aqui. Essa parte que a gente não vai conseguir recuperar. Então, a gente pode calcular somente a área desse triângulo. A gente vai ter, então, a altura desse triângulo aqui, a diferença entre 100 e 89. E a base dele vai ser o tamanho do tributo, né, do imposto. A diferença entre o PD e o PS, 1,22 e 0,72. Então, a gente vai ter, como sendo o ônus, 100 menos 89 vezes 0,5 dividido por 2, porque é a área do triângulo. Então, a gente vai ficar com... fica 11 vezes 0,5 dividido por 2. Vai dar 2,75. Então, o ônus do imposto vai ser 2,75. Agora, a variação no excedente do consumidor vai ser essa parte aqui que a gente não vai conseguir recuperar do consumidor. Esse trapézio, porque o consumidor vai pagar agora 1,22. Então, o excedente dele vai passar a ser somente esse triângulozinho aqui pequeno.
Então, o que variou foi esse trapézio aqui. Então, a gente vai calcular a área dele para poder saber qual que foi a variação no acidente do consumidor. Então, a gente vai ter a área do trapézio, a gente calcula utilizando a fórmula a base maior mais a base menor, isso tudo multiplicado pela altura do trapézio e dividindo por 2. Então, a gente vai fazer a base maior aqui, no caso é essa daqui, né? Então, vai ser 100, que a gente tinha antes um Q de 100. E a base menor vai ser esse QTzinho aqui, que é 89. Então, a gente vai ter 100 mais 89. Vezes a altura dele, que é essa daqui, que é a diferença do P anterior para o P do demandante, preço do demandante. Então, a gente vai multiplicar por 0,22 e a gente vai dividir por 2. Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai chegar a uma variação de 20,79. Então, esse aqui é a resolução do exercício. A gente vai calcular o equilíbrio antes do imposto, depois vai utilizar para calcular o equilíbrio após o imposto. A gente vai utilizar aquela relação dos preços, né? O preço do demandante é igual ao preço do ofertante mais o tributo. E a gente vai calcular depois a arrecadação, o ônus e a variação no acidente do consumidor dessa forma aqui, considerando aquelas áreas que eu falei anteriormente. Sobre o subsídio, ele é basicamente um imposto negativo. Então, ao contrário do que acontece com a introdução do imposto, né, ocorre um aumento do preço do demandante e uma diminuição no preço do ofertante. No caso do subsídio, a gente vai ter o contrário, a gente vai ter um aumento do preço do ofertante, então quem está vendendo vai receber mais do que ele recebia anteriormente, e o preço do demandante, o preço do consumidor vai diminuir. Então o consumidor vai pagar menos e o ofertante vai receber mais. E a relação do preço do subsídio é bem parecida com a lá do imposto, só que a gente vai ter que o PD, que é o preço do demandante, vai ser igual a PS, que é o preço do ofertante, menos o valor do subsídio. Justamente por essa questão que eu falei. E uma outra coisa importante do subsídio é que também, ao contrário do que acontece com a introdução do imposto, o subsídio ele vai aumentar a quantidade transacionada no mercado. Aumenta essa quantidade. Então, como eu falei, ele é um imposto negativo. Agora, sobre o equilíbrio, após a introdução do subsídio, também vai funcionar de forma parecida. A gente vai fazer QD igual a QS, mas considerando esses novos preços, né? O preço do demandante e o preço do ofertante. Então, é importante que vocês relembrem essa formulazinha aqui. É bem parecida com o tributo, é só lembrar que uma você soma e a outra você diminui. Então, agora eu trouxe um gráfico para a gente compreender os conceitos de saúde social, gasto do governo e variação dos excedentes. Começando pela variação dos excedentes, a gente tem aqui que o excedente do consumidor é o quê? É a área entre a curva de demanda e o preço de mercado. Porém, com a introdução do subsídio, a gente vai ter que o preço do demandante vai diminuir. Então, o excedente do consumidor vai aumentar, que é justamente o benefício que o consumidor tem, né, como a gente viu, por pagar um valor menor do que ele está disposto a pagar por aquele produto ou bem específico. Então, a gente vai ter agora que o nosso excedente do consumidor vai ser todo esse triângulo. E antes ele era apenas esse triângulo aqui. Então, a nossa variação no excedente do consumidor vai ser essa área aqui, esse trapézio. Já o excedente do produtor, como a gente viu, é a diferença é a área, né, entre o preço de mercado e a curva de oferta. Então, a gente tem que o nosso excedente do produtor é esse triângulo aqui inicialmente. Mas após a introdução do subsídio, a gente vai ter um preço do ofertante maior. Então, a gente vai ter um aumento também da nosso excedente do produtor. Ele vai passar a ser todo esse triângulo aqui. Vai ser a área entre o preço do ofertante, o preço que o vendedor vai receber, e o preço e a curva de oferta, o preço que ele está disposto a vender o seu produto, né? Que é a curva de oferta.
Então, a gente vai ter que a variação no excedente do produtor vai ser toda essa área aqui, esse trapézio. E vai ser uma variação positiva. Já sobre o gasto do governo, a gente vai ter que ele vai ser esse valor do subsídio, que é a diferença entre o preço do PS, do ofertante, e o preço do demandante. Então, o gasto do governo vai ser a multiplicação desse subsídio vezes a quantidade transacionada após a introdução do subsídio, que nesse caso, como a gente viu, vai aumentar para QS. Então, para achar o gasto do governo, a gente vai calcular essa área aqui, que é a soma de A mais B mais C. Toda essa área é o gasto do governo, a multiplicação do subsídio, vezes a quantidade após a introdução do subsídio. Então, para entender o saldo social, ele funciona de uma forma bem parecida com o ônus, né? Ele é aquela parte que o governo está investindo, porque o governo vai ter um custo, né, para poder arcar com esse subsídio, mas essa parte, o saldo social, é a parte que não está trazendo não está trazendo benefício para a sociedade, porque como a gente viu, esse gasto que o governo teve trouxe o quê? Trouxe um aumento no acidente do consumidor e um aumento no acidente do produtor. Mas há uma parte que esse custo que o governo teve não vai trazer nenhum ganho para a sociedade. Então a gente vai ter, no final, uma perda social líquida. Então, para achar essa perda, a gente faz o seguinte: como a gente viu, a gente vai ter esse ganho aqui, que é o ganho do excedente do produtor, e a gente vai ter esse ganho aqui, que é o ganho do excedente do consumidor. Porém, o governo não vai gastar somente essa parte, ele vai gastar toda essa parte aqui. Então, nós vamos ter esse triângulozinho aqui, que é essa área C, como sendo esse saldo social. A parte que o governo está investindo, mas que não está trazendo, não é eficiente, né? A gente não está tendo um retorno. Aumentou apenas essa parte aqui do acidente do consumidor e do acidente do produtor. Essa parte não está nos trazendo um retorno positivo. Então, essa áreazinha em C vai ser o que a gente conhece como saldo social. Trouxe aqui também um exemplo de subsídio, e a gente vai ter que calcular o equilíbrio sem o subsídio, com o subsídio, o gasto do governo, o saldo social e a variação no excedente do consumidor. Então, aqui eu também já trouxe o gráfico feito para facilitar. A gente faz da mesma forma que eu falei anteriormente, para achar os pontos que a curva de oferta e a curva de demanda passam pelos eixos P e Q. A gente coloca um zero no Q, depois um zero no P para poder achar. Isso nas duas curvas. E aqui a questão disse que a nossa QD vai ser 10 menos P e o nosso QS vai ser P menos 4. E o valor do subsídio é 1. Então, a gente vai calcular agora o equilíbrio sem imposto nem subsídio. Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai igualar QD a QS. Passando do P para o outro lado, a gente vai ter 2P. E o menos 4 para o outro lado, a gente vai ter 14. Então, fica P igual a 14 por 2, que dá 7. Então, nosso preço de equilíbrio antes do subsídio é 7. A gente pode colocar aqui no gráfico. Para achar a quantidade, a gente só substitui o 7 em uma das curvas. Um Q igual a 3. Então, a nossa quantidade transacionada antes do subsídio é 3. Agora, com a introdução do subsídio, a gente vai ter que considerar essa diferenciação que a gente tem nos preços. A gente vai ter um preço do demandante e um preço do ofertante. Então, a gente vai fazer o seguinte. Como a gente sabe, a formulazinha é PD, né? Igual a PS menos o Szinho, que é o subsídio. E o subsídio é 1. Então, a gente vai ter PD igual a PS menos 1. E a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez lá na questão sobre imposto. A gente vai igualar as duas curvas e substituir isso daqui na equação. Então, a gente vai ter 10 menos PD, no caso, 10 menos PD, porque aqui é a curva do consumidor. E QS, então a gente vai igualar PS menos 4, que é o preço do ofertante. Então, agora a gente substitui o PD na equação, a gente vai ficar 10 menos PS, aí menos com menos vai ficar mais 1, né? Então, aqui a gente vai ter, o PS vai para o outro lado, fica 2PS, aí a gente vai ter 11
mais 4, 15. Então, fica 2PS igual a 15. Então, o nosso preço do ofertante aqui vai ser 15 sobre 2, que é 7,5. O que está batendo com o que a gente viu anteriormente, né? O preço do ofertante vai aumentar. O preço que o vendedor vai receber pela venda vai ser maior, porque a gente está tendo o subsídio do governo. Então, aqui o PS vai ser 7,5. Agora, para achar o PD, a gente só substitui esse valor do PS aqui nessa equaçãozinha. Então, a gente vai ter PD igual a 7,5 menos 1, que é 6,5. Então, a gente coloca aqui no gráfico também. Para achar a quantidade transacionada, a gente substitui o PS na curva do QS, ou a gente substitui o PD na curva de QD. Então, eu vou substituir o PD. Eu vou fazer 10 menos 6,5. Então, a gente vai ter uma quantidade transacionada após o subsídio. Esse QSzinho aqui é QS do subsídio, não é do ofertante, tá? Então, a gente vai ter 10 menos 6,5. Que vai dar 3,5. Então, a nossa quantidade transacionada após o imposto, ou o subsídio, é 3,5. O que está de acordo com o que a gente viu na teoria, né? A quantidade transacionada após o subsídio aumenta. No imposto ela diminui, no subsídio aumenta. Então, aqui é o equilíbrio após a introdução do subsídio. A gente vai ter um PS igual a 7,5, um PD igual a 6,5 e uma quantidade transacionada igual a 3,5. A gente vai calcular o gasto do governo, o saldo social e a variação no excedente do consumidor. Para calcular o gasto do governo, como a gente viu, basta a gente multiplicar o valor do subsídio pela quantidade transacionada após a introdução do subsídio. Isso porque aqui também é um subsídio sobre a quantidade, então vai ser aplicado a cada quantidade vendida ou comprada. Porque a gente vai utilizar sempre ou o imposto sobre quantidade ou o subsídio sobre a quantidade. Então, a gente vai fazer arrecadação. Arrecadação não, gasto do governo. 1 vezes 3,5, que dá 3,5. Então, o nosso gasto do governo é 3,5. Agora, o saldo social, como a gente viu, é esse triângulozinho aqui, né? A parte, o custo de ineficiência que a gente tem com o subsídio. Então, a gente vai calcular a área dele. A gente vai fazer 3,5 menos 3, que é a altura do triângulo, vezes 1, que é essa parte aqui é justamente o subsídio, né? A diferença entre PS e PD. Então, fica 0,5 vezes 1 dividido por 2. Então, nosso saldo social é 0,5. Deixa eu ver se eu estou certo. Fica 0,5 vezes 1 dividido por 2. 0,25. E, para finalizar, a variação no excedente do consumidor. Como a gente viu, o PD diminuiu, né? O consumidor vai pagar menos. Então, a nossa variação no excedente vai ser esse trapézio aqui. Porque antes o excedente do consumidor era essa área, esse triângulo, e passou a ser esse triângulo aqui completo. E a variação dele é justamente essa areazinha aqui. Então, a gente vai fazer a base maior mais a base menor, multiplicar essa soma pela altura do trapézio e dividir por 2. Então, a gente vai ter do consumidor. A base maior é 3,5 e a base menor é 3. Então, a gente vai ter 6,5. Vezes a altura dele, que é o que? É 0,5, que é a diferença, né, entre aqui o P e o PD, vezes 0,5 dividido por 2. Isso aqui a gente vai encontrar um valor de 1,62 aproximadamente. 6,5 vezes 0,5. É. 1,62. Então, essa aqui é a resolução da questão. A gente calcula o equilíbrio sem o subsídio,
o equilíbrio com o subsídio, considerando aquela relação dos preços, né, do PD igual a PS menos o subsídio, e depois calcula o gasto, o saldo social e a variação no excedente do consumidor.